Pare por um segundo e olhe para o céu como se fosse a primeira vez. Algo brilhou, moveu-se e desapareceu, e ninguém conseguiu explicar o que foi. Isso deixou de ser folclore ou caso isolado. Governos e agências científicas começaram a estudar seriamente esses UAPs, Unidentified Anomalous Phenomena. A NASA comissionou uma equipe de especialistas para mapear como a ciência pode investigar esses relatos. Eles pedem dados melhores, métodos rigorosos e colaboração entre observadores. Antes disso, escritórios de inteligência e defesa dos Estados Unidos reconheceram que há centenas de relatos. Muitos foram explicados como balões, drones ou artefatos sensorais, mas uma fração permanece sem explicação e representa um desafio tanto para a segurança aérea quanto para a investigação científica. Neste vídeo, vamos abordar UAPs do ponto de vista que importa, o método científico. Não para alimentar teorias, mas para entender o que os dados realmente mostram, porque muitos casos continuam sem resposta e o que é preciso para que a ciência avance nesse tema, sem pânico, apenas clareza. Sente-se, escute com atenção. Vamos separar o que é fato do que é suposição e descobrir o que a ciência já conseguiu e o que ainda falta. UAP, a abordagem científica dos fenômenos não identificados. Quando falamos em UAPs, a primeira coisa que a ciência faz não é perguntar o que é isso, mas sim como sabemos o que estamos observando. Esse é o ponto central. Durante décadas, relatos de objetos estranhos no céu foram empurrados para o campo do entretenimento, da crença pessoal ou do ridículo. Mas isso mudou quando instituições sérias começaram a admitir algo simples e poderoso. Nem tudo o que é observado pode ser imediatamente explicado com os dados disponíveis. 1. O que realmente é um UAP? UAP não significa nave alienígena, significa apenas fenômeno anômalo não identificado, ou seja, algo observado visualmente ou por sensores que não pode ser classificado no momento da análise. Importante, não identificado não é o mesmo que inexplicável para sempre. A maioria dos UAPs, após investigação, se encaixa em categorias bem conhecidas: aeronaves convencionais, drones civis ou militares, balões meteorológicos, fenômenos atmosféricos, erros de sensores, ilusões ópticas. Segundo relatórios oficiais, a grande maioria dos casos é resolvida assim, mas não todos. E é aqui que a ciência entra com mais força. 2. O problema central: dados ruins. A ciência depende de dados confiáveis. E esse é o maior obstáculo no estudo de UAPs. A maioria dos relatos possui pelo menos um desses problemas: observação curta, apenas uma fonte, um piloto, uma câmera, um radar, falta de contexto ambiental, sensores não calibrados para pesquisa científica, registros classificados ou incompletos. A própria NASA foi clara ao afirmar que não há evidência de origem extraterrestre, mas também deixou algo igualmente claro: não há dados suficientes, padronizados e de alta qualidade para conclusões definitivas. Isso muda completamente o debate. Não é mais sobre acreditar ou não acreditar, é sobre qualidade de medição. 3. Sensores não mentem, mas também erram. Um ponto fascinante é que muitos UAPs não são vistos apenas a olho nu. Eles aparecem em radar infravermelho, sistemas ópticos avançados, sensores eletromagnéticos, mas sensores não interpretam o mundo, apenas registram sinais. Um exemplo simples: um objeto distante pode parecer rápido, um reflexo pode parecer sólido, um erro de paralaxe pode simular aceleração extrema. A ciência chama isso de artefato de observação. E aqui está algo pouco discutido fora do meio técnico. Quanto mais avançado o sensor, mais complexo é interpretar corretamente seus dados. Isso explica por que até pilotos experientes e sistemas militares podem se confundir, por que alguns casos continuam sem explicação.
Mesmo após filtragem rigorosa, sobra uma pequena fração de casos que não se encaixam em aeronaves conhecidas, não apresentam assinatura clara de fenômenos naturais, possuem dados insuficientes para a conclusão definitiva. A ciência é honesta sobre isso. Ela não preenche lacunas com hipóteses extraordinárias. Ela simplesmente diz, ainda não sabemos. E isso não é fraqueza, é método. Historicamente, muitos fenômenos sem explicação acabaram levando a descobertas importantes, não porque eram misteriosos, mas porque forçaram melhorias nos instrumentos e modelos científicos. A nova abordagem científica. O que mudou nos últimos anos foi a postura institucional. A NASA, junto a outras agências, defende padronização de coleta de dados, uso de sensores científicos dedicados, transparência sempre que possível, separação clara entre especulação e evidência. O objetivo não é provar algo extraordinário, mas entender o ambiente aéreo e espacial com mais precisão. Isso inclui segurança da aviação, monitoramento climático, detecção de objetos naturais raros, avaliação de tecnologias desconhecidas, inclusive humanas. Ou seja, estudar UAPs é útil mesmo que todos acabem tendo explicações convencionais. E a hipótese extraterrestre? Aqui entra um ponto delicado e importante. A ciência não descarta hipóteses a priori, mas exige algo fundamental: evidência verificável, reproduzível e mensurável. Até o momento, não há dados que comprovem origem extraterrestre. Não há materiais confirmados, não há trajetórias claramente não humanas. Isso não significa que a vida fora da Terra seja impossível. Ao contrário, a astrobiologia avança rapidamente. Mas uma coisa não justifica a outra. A ciência separa probabilidade estatística de vida no universo e evidência concreta de visitação. Misturar essas duas coisas é erro conceitual. E o verdadeiro valor do estudo de UAPs? Talvez o ponto mais importante seja este. Estudar UAPs não é sobre responder o que são, mas sobre melhorar como observamos a realidade. Cada limitação revelada aprimora sensores, corrige modelos, expande o método científico. E isso, no longo prazo, gera mais conhecimento, não mistério. No fim das contas, os UAPs nos colocam diante de algo maior do que objetos no céu. Eles expõem um limite, não o limite do universo, mas o limite dos nossos instrumentos, dos nossos dados e da nossa compreensão atual. A ciência não promete respostas rápidas. Ela não se move pela pressa, nem pelo medo, nem pelo fascínio cego. Ela avança com algo muito mais poderoso: curiosidade disciplinada. Quando a NASA, universidades e instituições sérias dizem ainda não sabemos, isso não é um vazio, é um convite. Um convite para observar melhor, medir melhor, pensar melhor. Porque todo grande salto no conhecimento humano começou exatamente assim, com algo que parecia estranho demais para ser ignorado e complexo demais para ser explicado de imediato. Se você chegou até aqui, é porque também acredita que entender o desconhecido começa com fazer as perguntas certas. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, deixe o seu like. Isso ajuda mais do que você imagina. Se inscreva no canal para acompanhar essa jornada desde o início e compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de pensar além do óbvio. Aqui, o mistério não é um fim, é o ponto de partida. Nos vemos no próximo passo dessa exploração.